Boa tarde, irmãos. Estamos Tá. aqui na nossa escola dominical, que agora é sabadal, para estudarmos a nossa lição da escola dominical. A nossa revista dos 28 artigos já se encerrou, mas nós vamos fazer uma extensão da lição 13, que falou na semana que o nosso pastor deu essa lição na semana passada, sobre o destino final dos homens. E hoje e nos sábados que se seguirão, nós vamos continuar nesse assunto. E nós vamos agora estudar sobre os novos céus e a nova terra. Foi o que eu falei no post de hoje de manhã, né? Quando eu coloquei que o irmão Lázaro canta, ainda bem que eu vou morar no céu. Mas será que nós vamos para o céu mesmo? Então a gente vai estudar sobre esse assunto, sobre os novos céus e a nova terra, onde nós viveremos. E na luz da Bíblia, com a ajuda do nosso pastor, nós vamos tentar descobrir essa resposta. Com a palavra, o pastor Leônidas. Muito bem, irmãos. Então, vamos lá. Hoje seria, como eu brinquei semana passada, a lição 14. Então, vamos nós. E o tema é esse que a Elane falou. Onde habitaremos com Cristo na eternidade? Vamos lá. Virão novos céus e nova terra. Tudo isso a gente vai ver mais adiante. Mas, de início, vamos lá para alguns textos. São muitos textos, todo mundo de Bíblia na mão, é mais importante que é para a gente ir lendo o texto. O primeiro texto que a gente vai ler é Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá, nós vamos do primeiro versículo até o versículo número 7. E outros textos mais virão. São muitos textos, vamos ler alguns outros. E novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Na realidade, é para ler o capítulo 21 todo e o início do 22, mas mais adiante a gente vai falar nisso. Esse é um texto que a gente precisava ler. O outro texto que nós precisamos ler é em Isaías, capítulo 65. Isaías 65. A partir do versículo de número 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas,
jamais haverá memória delas. Aí mesmo, vamos lá no versículo 25, Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E mais um texto, por enquanto, é Isaías 11. Isaías 11, que vai dizer um pouco mais do que disse o versículo 25. Isaías 11, versículo de número 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Muito bem. Foi baseando-me nesse texto de os novos céus e a nova terra, e baseando-me nesse texto de que o boi pastará junto com a vaca, o cordeiro e tal, que eu fiquei pensando, onde nós vamos habitar? Será que nós vamos para o céu e o boi, a vaca, o cordeiro, a ursa, a cobra vão também? O outro texto que não li agora, que mais adiante lerei, ou hoje ou sábado que vem, se Deus permitir, é o texto de Pedro, quando Pedro diz: nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. E, de novo, eu estou pensando, habita justiça onde? Numa terra vazia, sem ninguém, só com lobo, cordeiro e boi? Isso me fez, então, já de algum tempo, eu pesquisei e agora tentei de novo fazer a pesquisa, procurar sobre isso. É esse o nosso assunto. Só que até chegar exatamente no novo céu e nova terra, existem algumas coisas que a gente precisa ou recapitular ou colocar hoje. Por exemplo, na semana passada, a gente falou que para os crentes não há condenação. Esse versículo é claro lá no púlpito da nossa igreja, nenhuma condenação. O único julgamento para os crentes será das obras, uma questão de galardão. Nós vimos esse texto, que é 1 Coríntios 3, de 12 a 15, se é palha, feno, pedras preciosas, ouro, prata, tal. Muito bem. Galardão para os crentes. E para os ímpios, também o castigo será graduado. Os irmãos podem depois, se quiser, ler em Lucas 12, 47 e 48, e vale a pena você dar uma olhadinha aí. Lucas 12, 47 e 48, onde o que Jesus fala deixa claro o fato de que também, para quem vai para o inferno, existe a graduação. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação,
levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. No outro texto, sobre essa questão da graduação do inferno, versículo Mateus capítulo 11, versículo 21, também. Muito bom. Dito isso, Mateus 21, Mateus 11, 21, só para a gente passar de novo os olhos, diz assim, 21. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Ele está se referindo a Corazim, Betsaida, porque elas ouviram e não aceitaram. E Sodoma não pôde. Então, depois vocês leem em casa o texto todo, que é o texto de Mateus 11, que vai do versículo 21 ao versículo 24. E isso mostra que também para o castigo eterno existe graduação. Mas, feito esse julgamento, entrando no novo céu e nova terra, a gente viu isso em uma das lições, e eu só vou citar o texto, não vou ler, dizer que o céu existe e é um lugar, não é um estado de espírito. Isso nós falamos na lição 13. Uma outra coisa também que a gente precisa deixar claro, e o céu existe, você tem na revista Isaías 66:1, Marcos 16:19, 2 Coríntios 5:1, 1 de Pedro 3:22, falam do céu. Também coloquei que o inferno existe. Lembram-se que eu falei que perguntaram a um crente simples onde é o inferno, e ele disse, no fim de uma vida sem Cristo, o inferno existe. E aí você ouve falar de inferno na Bíblia desde Deuteronômio 32:22, Salmo 9:17, Mateus 16:18, fala em inferno. Então, o inferno existe. Lago de fogo, Mateus 25:46, Marcos 9:47, 48, fogo inextinguível, tudo bem. Tudo isso, de alguma forma, as outras lições passaram. O inferno existe. E, na última lição, ficou claro de que só existem dois destinos, o céu e o inferno. Hoje, agora, a gente começa com alguma coisa que a revista não falou. Céu. Muito bem. Quantos céus existem? E aí, vamos lá. Você pode falar de pelo menos primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Primeiro céu é o céu atmosférico, do ar, dos pássaros, onde podemos nos movimentar com algum aparelho, algum avião. Esse é o primeiro céu, céu atmosférico. Tudo isso tem referência bíblica. Por exemplo, em Jó 35:25, você vai ter uma ideia do céu atmosférico. Vamos lá. Jó 35:25. Diz assim. 25 não. Jó 35:5. 25 nem tem. Atenta para os céus. Ou bem, acender. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Esse é o céu atmosférico que Jó fala. Mas você também tem um segundo céu que tem também referência. É o chamado céu, os teólogos chamam de céu galáctico. E você vai ver isso em dois textos, pelo menos. Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Gênesis 1. O texto é conhecido, mas vale a pena você passar os olhos aí. Do versículo de número 14
ao versículo de número 18, está escrito: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E aí diz que Deus fez os dois grandes luzeiros, isso vai até o versículo 18. Esse é o céu galáctico, que você também tem uma referência em Deuteronômio, capítulo de número 17. No versículo de número 3 de Deuteronômio 17, a gente tem escrito aí: que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Para entender melhor o texto, você teria que começar no início, no versículo 1. Eu já comecei no 3, que é onde está o que nos interessa. Nesse céu aí que está falando, o mesmo lá de Gênesis, é o céu galáctico, onde está o sol, ou a lua e tal. Muito bem. O primeiro céu, que eu falei do ar, dos pássaros, dos aparelhos, dos aviões e tal, a gente pode voar nele que não vai esbarrar nem no céu nem na lua. No céu galáctico, sim. E o outro céu é o terceiro céu, que Paulo faz referência, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Que diz o seguinte, o texto é conhecido: segundo aos Coríntios, irmãos, não é primeiro não, perdão. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim, de 1 a 4, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus não sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Veja bem, neste terceiro céu foi que Paulo ouviu palavras inefáveis. Então, este é o lugar onde Deus habita. Deus está no céu, onde Deus habita, é o terceiro céu. Se nós estivéssemos numa sala de aula, ao vivo, talvez vocês falassem de um outro céu que eu vou falar, que para mim se encaixa aqui em 2 Coríntios 12. É lá em primeiro livro dos Reis. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Quando Salomão faz o templo, 1 de Reis 8, versículo de número 27, ele diz assim: mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ainda que nós dizemos que é a casa de Deus e em espírito ele está presente, a habitação de Deus é nos céus. Ainda que Deus está sempre presente conosco. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre presente com o seu povo, conosco. Se nós pegarmos a experiência de Moisés no deserto, o tabernáculo representava a presença de Deus. A nuvem durante o dia
a coluna de fogo durante a noite, Deus sempre presente se manifestando. Êxodo 19, Deus falando com Moisés e o monte fumegando, Deus presente. Então, como Deus é onipresente, pode estar em todo lugar, Deus presente. Há um momento, quando Jesus nasce e vem habitar entre nós, que é Deus presente conosco na terra, encarnado, num corpo de carne e osso como nós. 33, 34 anos, Jesus conosco. Quando ele volta ao céu, ele promete: mandarei o Espírito. Mandou o Espírito. Hoje, o Deus presente conosco na terra, na vida de cada um de nós, nos orientando, nos alertando, tomando conta do nosso espírito e nos fazendo tomar decisões certas, e nós erramos muitas vezes por não obedecermos, mas, na realidade, Deus está presente conosco e é o Deus Espírito Santo. Muito bem. Então, isso é sobre o céu. Primeiro céu, atmosférico. Segundo céu, galáctico. Terceiro céu, onde Deus habita. Muito bem. Agora vem um outro passo. Quando o crente morre, vai para o céu. É isso mesmo. Aí você me diz: pastor, você não está aí perguntando para onde a gente vai? Pois então, vamos entender. Por que eu digo que quando o crente morre, hoje, vai para o céu? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12. Abre lá. Versículo bem conhecido. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Muito bem. Então, só pensar. O pó volta à terra, o espírito volta a Deus. Como Deus habita no céu, o crente foi para o céu. Em espírito, sim. O corpo vai se acabar na terra. É a ressurreição. Então, o espírito do homem volta a Deus. Então, é correto dizer: quando o crente parte, ele foi para o céu. Mas tem um detalhe. Esse lugar, o céu, para onde o crente vai quando morre, onde cada um de nós vai estar se partirmos antes de Jesus voltar, este lugar é provisório. Ele é provisório. Ele não é definitivo. Por quê? Porque aí é que começa a entrar mais um pouco na questão novos céus e nova terra. Estão lembrados de 1 Tessalonicenses? Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os crentes vivos, seremos arrebatados. Então, depois de tudo isso, vai entrar essa questão do céu ou terra definitivos. Mas hoje nós estamos, ou melhor, os crentes que partiram estão nesse período chamado período intermediário, estado intermediário, que vai do dia que o crente morre até o dia da ressurreição. Esse é o chamado em teologia estado intermediário. Do dia que o crente morreu até o dia da ressurreição é o estado intermediário. Por estar com Deus, sim. Meu pai, minha mãe, tantos irmãos nossos, Onofre, tantos irmãos que foram, estão com o Senhor no céu nesse estado intermediário. Eles não vão ficar lá para sempre. Mais adiante a gente vai falar nisso. Bom, falando então nisso, falando em céu, falando em corpo volta ao pó,
precisamos dar uma olhadinha agora num outro texto que vai falar um pouco da história da Terra. Se nós queremos saber se vão ficar no céu ou se vão ficar na Terra, vamos estudar um pouquinho a história da Terra. E quem vai nos contar um pouco da história da Terra não é nenhum cientista, não, ainda que ele foi orientado pelo maior dos cientistas, pelo Espírito Santo de Deus. Quem vai nos contar isso é Pedro. Uma razão forte para a história, para a renovação da Terra, para a criação de novos céus e nova Terra. Desde que o homem pecou, a Terra vem se deteriorando. A cada dia se deteriora mais. E ninguém, nenhum ser humano, nenhum povo, nenhum governante, nenhum regime político, nenhum regime econômico, nenhum regime social melhorou as condições da Terra. O que nós temos são bolsões de um tipo de vida melhor, num aspecto, principalmente material, e muitas vezes social, péssimo. Eu me lembro de uma vez, creio que foi o pastor Léo, me falando de quando ele passou para a Suíça, é comum você ver gente caída no chão, drogada, quando o dia amanhece. Ou seja, problemas materiais lá? Não. Problemas sociais e espirituais? Muitos. Então, a Terra não melhorou. Para ficar ainda pior, nós estamos perdendo o controle. Vide a pandemia. Nós não conseguimos melhorar a Terra. Nós somos muito inteligentes, temos muita tecnologia, mas não conseguimos fazer com que certas coisas não aconteçam. É dengue, é pandemia de Covid, é mais isso, é mais aquilo, é febre amarela, sarampo de novo, ó, quem diria? Vamos lá. Então, essa é uma das grandes razões para céus e terra. Mas a história da Terra vai nos dar uma ideia boa aí. Veja bem. Vamos lá em segunda de Pedro, capítulo de número 3. Um pouco da história da Terra. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Segunda de Pedro 3, de 5 em diante. Vamos lá. Diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, vamos lá. História da Terra. O mundo daquele tempo. Leia de novo aí, versículo 5 e versículo 6. Pedro coloca assim, versículos 5 e 6 é o mundo daquele tempo. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água. Lembra-se lá de Gênesis, Deus fez separação entre a terra, a porção seca e a água. E através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, o mundo daquele tempo. O outro são os céus que agora existem. O céu que agora existem é a terra restaurada. E aí você vai ler aí o versículo 7. Não retarda, ou melhor, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Por que eu estou dizendo é a terra restaurada? Isso aí é extraído de Gênesis 1 e 2. Vamos lá em Gênesis. Precisamos ir lá. A terra que nós estamos vivendo já não é a original. O original é o mundo daquele tempo. Por que a gente diz isso? É fácil. Gênesis 1, 1. Leia aí. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Essa é a afirmação mais desafiadora do mundo para qualquer cientista. Deixa o cientista louco se ele não aceitar pela fé. Porque ele não consegue dizer o contrário e não consegue contradizer isso aqui. Mas veja bem, aqui é o mundo daquele tempo. Por que o que nós temos agora, como diz lá o versículo 7, é extraído daqui? Que leia o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, em número de anos, creio que ninguém vai conseguir dizer. Mas ali eu já ouvi algum teólogo dizer o seguinte: entre o versículo 1 e o versículo 2, há uma quantidade enorme de tempo. É quando Satanás é expulso do céu, é jogado à terra, há uma catástrofe na terra, e a terra então fica sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e Deus restaurou a terra, e aí ele criou Adão e Eva. Colocou Adão e Eva numa terra restaurada. Então vamos lá. Essa terra restaurada é que Pedro está dizendo no versículo de número 7, que ela está sendo entesourada, existe a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Muito bem. Agora vem o versículo 13, que é o tempo lá na frente. Diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Foi o que eu citei logo no início, quando eu digo, habita a justiça numa terra pura e vazia, restaurada, linda, bonita. Então, mais adiante vamos ver isso, mas aqui você já tem uma história da terra. O mundo daquele tempo
criação original, os céus que agora existem, céus e terra que agora existem, e os novos céus e nova terra que o Senhor vai fazer. Desde já, que vai nos ser útil lá na frente, eu já vou fazer adiantar aqui um pouquinho, o versículo de número 10, a última linha diz assim: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Já estou colocando o seguinte: novos céus e nova terra, que está no versículo 13, vamos entender. Há teólogos que defendem que a terra não será totalmente destruída. Observe que o arcabouço da Terra, do planeta Terra, a Terra que foi afogada em água, destruída em água, como diz Pedro, o arcabouço dela permanece. Arcabouço, a estrutura da Terra permanece. Isso é que tem levado alguns teólogos a entender que o arcabouço da Terra atual, a mesma Terra, não será destruído pelo fogo, mas sim a vida animal, vegetal e a superfície da Terra. Aqui mesmo no texto de Pedro, finalzinho no versículo número 10, também dá a entender isso. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não a sua estrutura propriamente, mas todo mal, todo pecado, Satanás preso, tudo estará sendo purificado para um novo céu e uma nova terra. Da mesma forma que a terra não foi destruída por água, ela não. Alguns teólogos dizem isso, e eu estou aqui, não estou dogmatizando para lado algum, apenas fazendo essa colocação porque ela faz sentido. A terra será toda renovada. Toda miséria, toda doença, toda dor, você leu ainda há pouco em Apocalipse comigo, toda lágrima, não vai mais haver razão para isso. Há uma expressão lá de Apocalipse, que nós vamos ter que voltar a ela mais adiante, que eu digo agora, que também há muitas interpretações sobre ela. E o mar já não existe. Porque a Bíblia nem dá tantos detalhes a respeito de todo o futuro. Deus falou o que ele entendeu que era útil e suficiente para nós. Por isso que o Evangelho, eu sempre digo, é razão e fé. Até porque nós não seríamos capazes de entender tudo o que Deus vai fazer. Mas quando a Bíblia diz o mar já não existe, alguns teólogos entendem, não vai mais haver mar. Outros entendem, vai haver muitos lagos de água límpida, potável, você pode pegar e beber. Como será isso? Não há detalhes. Mas alguns teólogos entendem que a terra não será de todo destruída. E aí, alguns versículos reforçam esse pensamento. Se a gente parar para pensar, até com cada um de nós aconteceu isso. No dia que nós aceitamos Jesus, nós morremos para o mundo. Já vivíamos mortos e agora matamos o mundo no nosso coração. Nós nascemos de novo em espírito. E nascemos de novo nesse corpo velho. O corpo que nós tínhamos quando éramos pecadores mortos no mundo é o mesmo corpo que nós temos hoje, onde temos vida do espírito. A estrutura do corpo não se foi. Ele será um novo corpo incorruptível mais lá na frente. 1 Coríntios 15, que a lição 13 fala, 12 ou 13 falam. Então, entendemos que a terra que nós vamos ter no futuro é essa mesma terra limpa,
purificada, tirando-se dela tudo, tirando-se, por exemplo, toda a corrupção e maldade, todo o ódio. Isso já é um grande passo. Não fosse a falta de amor, não fosse o ódio que vai no coração do homem hoje, que provoca vingança, não fosse o hedonismo, essa doutrina que prega o meu prazer a qualquer custo, ao tempo que eu quero, sem pensar em consequências, sem pensar em moral e ética. Até porque moral, num povo, numa humanidade corrompida, a moral é feita de acordo com o gosto do povo. É moral, por exemplo, numa tribo indígena, se uma criancinha nasce aleijada, sacrificá-la. Tem tribo que faz isso, ou pelo menos já fez no Brasil. Nasceu aleijado, reúne o clã, sacrifica a criança. Para eles, isso é perfeitamente moral. O índio pensa, quando ele crescer, quem trabalha por ele? Quando vier a guerra, quem luta por ele? Então, elimina. Já ouvi uma história, creio que de um missionário, de que foi exatamente uma situação dessas que levou a missionária a encontrar a palavra para salvação naquela tribo que ela estava. Por quê? Quando eles iam sacrificar, ela correu e pegou a criança. E eles falaram uma palavra. Ela perguntou, que palavra é essa? Queria dizer salvação. Ela foi e entendeu. É com essa palavra que eu vou evangelizá-lo. Para o índio, é moral sacrificar. Como também é moral em alguma tribo, chego eu lá e o Elias, pastor Elias, fomos visitar uma tribo lá, e o pajé gostou de nós dois. E quando chega a noite, ele fala para mim e para o Elias o seguinte, olha, essas duas morenas aí, é uma para você, uma para cada um de vocês. Vocês vão dormir com elas. É moral para o índio. Então, a moral, ela é feita de acordo com o detalhe, com o gosto de cada povo. O mundo, pior do que não ter moral, é não ter o amor. Que se tivesse amor, estaríamos vivendo no amor de Cristo. E aí nós não estaríamos passando por essa imoralidade toda que o mundo vive. Imoralidade, segundo o nosso conceito. Era perfeitamente moral na cidade de Corinto, quando Paulo chegou lá, haver o culto da prostituição. Era uma cidade portuária, sobrava prostituta. Então, prostituir-se ali, Afrodite, a deusas e tal, era perfeitamente moral. Mas, mais do que moral, nós queremos, nós evangélicos, espiritualidade. Então, o que Deus vem fazer? Ele nos salvou, regenerou, nós nascemos de novo. Dá uma olhada aí, o texto que você conhece, irmão, é João 3. Bem conhecido. O que é isso? E por que estamos dizendo tudo isso? Versículo de número... É a história que vocês conhecem aí, de Nicodemos. Versículos 5 e 6. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tudo isso está sendo dito para quê? Por analogia, pensarmos que essa terra será uma nova terra sem ser completamente destruída. Destruirão vegetais, animais, corrupção, tudo isso, a superfície da terra, mas ela não se acabará. Como quando o dilúvio acabou, a terra estava lá, e no caso, a mesma terra restaurada de Gênesis 1, 2. Não a terra de Gênesis 1, 1, o mundo daquele tempo, mas a terra restaurada, a terra que temos hoje. Noé soltou o pássaro a segunda vez, ele voltou com o raminho, e Noé entendeu, já dá para sair daqui.
com o detalhe de que a porta tinha sido fechada por fora, dependia para tudo de Deus. Muito bem, essa terra não foi destruída, continuou terra. A mesma coisa, segundo entendemos, essa terra vai continuar. Agora, há outros textos que nos fazem pensar nisso. Por exemplo, vamos lá em Tito, capítulo 3. Tito. Isso tudo na tentativa de mostrar que faz sentido a tese teológica de que a terra que nós teremos é essa mesma terra, mas agora não apenas restaurada, mas regenerada, renovada. Vamos lá. Tito 3. O Facundi está aqui preso. Não tem problema. Depois queimou uma. Tito 3. Dá uma olhada aí, irmão, nos versículos de número 4 e 5. Olha o que diz aí. Tem a ver, pastor, com a nova terra? Tem. 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O meu corpo é o mesmo. A utilização do meu corpo é que é diferente. O que há de novo em mim, em nós, é um espírito novo, o Espírito de Deus, não mais o espírito do mundo. Isso faz diferença. Por isso que Paulo vai escrever aos crentes de Corinto: não ofereçais os vossos membros às meretrizes, à prostituição, ao mundo lá fora. Então, veja, continua o mesmo corpo, com um espírito novo. Agora o meu corpo é para a santidade. Agora o meu corpo, bem literalmente, se for preciso, ele morrerá por Jesus. Porque é o meu espírito que vai se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou pronto. O que foi o caso de muitos deles. Alguns, nem que quisessem fugir, não poderiam. Tipo, por exemplo, João Batista. Daniel, não poderia. Jogado na cova dos leões. Era muito sátrapa, com raiva dele, jogaram lá. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses bastava adorar. Não. Mas esse corpo que eles sabiam que é um corpo velho, que já nasce com defeito, e quanto mais o tempo passa, mais defeito ele adquire, tem agora um espírito novo. Policarpo poderia se salvar, bastava negar Jesus. Como não negou, fizeram a fornalha no meio da cidade e jogaram ele lá no meio. Ele estava com 90 anos, 93 anos. Veja bem, é um espírito novo dominando um corpo velho, mas é um espírito renovado, regenerado. Um outro texto, Mateus 19. Mateus 19. Diz assim o versículo de número 28. Acha aí. 19 e 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
novos céus, nova terra, nova Jerusalém, que vai ter o nome dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Isso é para mais adiante, a gente vê. Então, aqui o que Jesus está falando? Quando da regeneração, não é uma mera reforma. É Deus colocando tudo no seu devido lugar. É Deus voltando ao original. É Deus voltando a Gênesis 1:1 e continuando com Apocalipse 21, 22. E nesse meio tempo, estão aí milhares de anos. Não são só 2000 do cristianismo, não. É de Adão até a ressurreição. O que para nós é absurdamente chocante, porque nós usamos relógio. Para Deus, não. O próprio Pedro diz isso: 1000 anos é um dia é 1000 anos. Como diz um autor que não me foge agora o nome, parece que é tempo demais. Não é nada. Quando novos céus e nova terra chegarem e nós começarmos a eternidade, aí é que começa realmente a contar uma coisa que não vai mais existir: o tempo. Porque na nova cidade, na nova Jerusalém, não tem sol nem lua. Tempo é uma medição redundante, temporária. Tempo, temporário. Nós precisamos do tempo, nós nos guiamos pelo sol. Alguns povos seguiam pela lua e vai por aí. Mas quando chegar novos céus e nova terra, será diferente. Então, esse lavar regenerador, essa regeneração, isso nos mostra que Deus vai pegar tudo que ele criou e colocar do jeito que ele sempre quis. Uma das coisas que Deus sempre quis foi habitar entre nós. Aquela cena que acaba em Gênesis 3, quando Adão peca, quando o Senhor vai ao jardim visitar Adão e Eva, não acha, estão escondidos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e sempre esteve com o homem. O pecado separou. E Adão fez um negócio que nós continuamos fazendo até hoje. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada, a gente se esconde. E maldosamente nós culpamos muito as crianças, que as crianças fazem isso. Pois é. Para as crianças fazerem isso é fácil de entender. Duro é quando a gente faz aí. Tem uma porção de mandado de busca e apreensão aí, de prisão aí, de um monte de gente que está escondida. Que o advogado até sabe onde a pessoa está. Está escondido, está igual a Adão. Errou, se esconde. Pois bem, a ideia de Deus é estar junto. Adão não quis. E agora? Ele vai habitar conosco. Nós já lemos o texto, não vamos ler hoje que o tempo acabou, mas nós vamos ver isso numa outra aula. Então, falta só um texto aí, que é o texto de Atos 3. Diz assim, versículos de número 19. Atos 3, 19. Olha as palavras que vão aparecer aí. Esse é o discurso do cientista Pedro, que eu prefiro apóstolo Pedro, grande homem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, até a restauração de todas as coisas.
Quero terminar hoje dizendo o seguinte. Alguns teólogos, como eu disse, entendem que a Terra não será extinta, mas ela será limpa, purificada pelo fogo, sendo preparada para o povo e para as nações que haverão de habitar nela, haverão de ocupá-la. A Terra não será extinta. Há um outro estudioso, que não anotei o nome, que ele diz o seguinte, pensem bem, o argumento dele é como se fosse lógico, mas faz pensar. Se essa terra toda for completamente destruída, e deixa eu deixar claro, me perdoe, e vamos deixar claro que há teólogo que defende isso também, será totalmente destruída. Seria o aniquilamento, mas a Bíblia não fala de aniquilamento. Veja bem, se isso acontecer, alguns creem que vá, extinguiu totalmente. Isso seria uma vitória para Satanás. Satanás ia se dar por vitorioso, mesmo no Paraná de fogo. Pelo menos uma coisa eu consegui. Destruir a obra dele. Não, ele tentou, mas não conseguiu. Que a estrutura da Terra continua a mesma. E aí, o último versículo de hoje. Agora nós vamos para um outro cientista. Esse era meio cientista mesmo. Eclesiastes. Esse aí, depois procure lá em Reis, que esse cidadão sabia, não sabia pouco, não. Eclesiastes, capítulo 1. Acha lá. Eclesiastes 1, versículo pequenininho. Versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Tudo que Deus criou em relação ao homem diz respeito à terra. Há um teólogo, já está na glória, George Eldon Ladd, por sinal um teólogo congregacional, aquele que era inglês. Ele diz que tudo que Deus fez com o homem está ligado à terra. E um outro, que eu tenho aqui o nome, Clarence Larkin, esse eu vou ler. Esta terra que tem sido consagrada pela presença do Filho de Deus, onde foi feito o sacrifício mais custoso que jamais houve no Calvário, a fim de redimir uma raça perdida e para a qual Deus tem reservado um grande futuro, é um lugar por demais sagrado para ser extinta ou deixá-la de existir. Porquanto é o planeta mais querido na mente de Deus, dentre toda a sua vastíssima criação. O pastor Clarence diz isso. Ela é importante demais no projeto de Deus, no plano de Deus, para ela ser completamente extinta. Hoje, a gente fica por aqui e passaram-se 60 minutos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Deus te meti. Semana que vem, nós vamos entrar agora numa questão. Se a Terra será, vamos falar um pouco mais disso, vai ser feita uma nova Terra ou vai ser recuperada essa Terra? Quando essa Terra será consertada, vai ser assim, tipo, haja luz, ou vai ser num determinado tempo? E aí vocês vão ver de novo que os teólogos falam nisso. E depois, semana que vem também, eu quero passar para vocês que tudo isso é dito. É possível que seja. O teólogo tal pensa assim, o teólogo tal pensa tal. Porque para o livro de Apocalipse, ou para a escatologia, a doutrina das últimas coisas, de um modo geral, existem pelo menos 4 escolas
futurista, preterista, presencial e tal. De qualquer forma, uma coisa é certa. Se eu partir hoje, se você partir hoje, vamos estar com Jesus. Período intermediário. Quando ele voltar, estaremos, não importa onde, com Jesus, na eternidade. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês todos. Amém. Helena. Amém, graças a Deus. Algum irmão quer falar alguma coisa? Quer fazer tirar alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Ou eu tirar alguma dúvida ou me colocar alguma, né? Também pode. Isso também é válido. Oi, pastor. Fala, jovem. Então, eu entendia esse texto de Pedro ali, que o senhor colocou, como após o dilúvio. E foi muito interessante para mim essa colocação de que de Gênesis 1 com esse texto, porque para mim, no meu entendimento, como diz que era afogado em água, era referente só ao dilúvio, pós-dilúvio. Foi muito bom essa colocação aí. Pois é, eu acho interessante. Que, como eu falei, Deus não deu. Mas não faz sentido, né? A terra ser sem forma, vazia com trevas. Deus não criou isso. Né? O mundo foi afogado em água. Qual mundo? O mundo que nós temos hoje, que é a terra que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Olha. Sumiram. Tem uma pergunta, pastor. Boa tarde. Quem morreu com Jesus para o céu, que é o seio de Abraão, que é o estado intermediário. E quem morreu sem Jesus, vai para onde? Veja bem, como eu falei, nós não temos, nem sempre temos respostas objetivas para todos os nossos questionamentos. Há uma expressão muito usada no livro dos Reis, que fala: o rei tal fez assim, fez assim, e descansou com seus pais. Então, veja bem, até Jesus, o que vigorava era a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei totalmente. Se tivesse conseguido, Jesus não morreria na cruz. Mas muitos dos da lei viveram pela graça. Davi viveu pela graça. Moisés viveu pela graça. Tanto que o sacrifício tinha que ser espontâneo. Davi vai dizer no Salmo 51, depois de pecar terrivelmente, ele vai dizer: sacrifícios de holocausto não requer. Mas a lei queria, mas Davi entendeu o quê? Não basta. Eu vou queimar aí 500 bois aí, mas se eu não me arrepender, não adiantou de nada. Então, Deus, no seu grande amor, na sua justiça, ele vai julgar cada um dentro do seu critério e não do nosso. E aqui para nós, eu sempre digo isso, às vezes nós discordamos de Deus, né? Eu, por exemplo, não sei se eu salvaria Manassés, não. O sujeito leva 50 anos destruindo Israel. No fim, se arrepende e Deus salva. É o critério de Deus, Fabrício. Então, como eles serão salvos? Não há uma resposta objetiva, mas há, sim, homens e mulheres que buscavam a Deus ferrenhamente, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias, como Isaías. A gente não vê, ninguém está falando de pecado de Isaías, mas eu pequei, eu sou um homem de lábios impuros. Ele sabia o que Deus queria. E a misericórdia do Senhor é tremendamente, não dá para contar, infinitamente maior que a nossa. Por isso que Jeremias escreve: a misericórdia do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. Quando eu digo que nós, às vezes, discordamos de Deus, isso é bíblico, a gente encontra isso na Bíblia. Jonas discordava de Deus. Não queria ir lá pregar, não. Vou lá, não. Vou, não. Eu vou, prego, eles aceitam, tu perdoas. E Jonas, por mim, vai todo ele para o inferno. Então, Deus tem o seu trabalho, o seu programa, a sua forma de fazer justiça. Nabucodonosor teve chance. Deus é o Deus de Daniel. Olha aí. Há um irmão que ele diz o seguinte: quando eu chegar no céu, eu vou ver 3 coisas que vão me deixar meio preocupado, pensativo. Ele diz assim: uma delas é que eu vou chegar no céu e eu vou ver um punhado de gente que eu acho que não tinha que estar lá. A outra coisa que eu vou ver de estranho no céu, quando eu chegar lá, certamente, é que eu vou procurar muita gente que eu não vou achar. Por que não estão aqui? E a terceira coisa que eu vou achar muito interessante também, quando eu chegar no céu, é eu estar no céu. Ó, as misericórdias do Senhor, a salvação em Cristo e a salvação como Deus faz. Paulo diz: os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então, como é que será isso? Não sabemos. Agora, nenhum de nós tem dúvida de que Abraão, Samuel, Davi, a gente fica em dificuldade em saber, né? Será que Salomão foi para o céu? Começou fazendo um templo e terminou fazendo centro de macumba? Que isso, pastor? Ué? E a mulher de tudo que é país. Era uma forma de humilhar o rei inimigo. Pega as mulheres do rei, traz. Elas fizeram ele fazer templo para os seus deuses. Centro de macumba. Salomão está salvo? Como é que nós vamos responder? Sim ou não? Para mim está. Se a salvação é eterna e não se perde, tudo bem. E todo Eclesiastes, todos os livros de Provérbios mostram como foi Salomão. Antes do Cristo encarnado. Mas Cristo, Fabrício, sempre esteve presente. Desde antes da fundação do mundo. Quem está presente na era cristã, começa ali, é Jesus. É porque os tradutores gregos, o povo da língua grega, entendeu a palavra Cristo como nome, como sobrenome, ou como um nome composto. Mas não é. É Jesus, o Cristo, o Messias. E em espanhol é mais complicado ainda, que as duas palavras vêm coladas, Jesus Cristo, escrito junto. Mas Jesus sempre esteve presente. Fabrício, eu falei da lei. E os que fizeram antes da lei, tipo Abel? Com uma outra dificuldade teológica. Porque Deus aceitou o de Abel, não aceitou o de Caim. E isso aí pode dar margem a outras discussões mais complexas. Mas o fato é, Abel pegou das primícias do rebanho e levou. Caim pegou lá da sua plantação e levou. Deus aceitou um, não aceitou o outro. E Deus não foi misericordioso com Caim. Quem me achar, me mata. Não, vou te colocar aí um sinal. Não sei qual foi. Não sabemos. Mas o fato é, Deus foi misericordioso com Caim. Ninguém pode matar Caim. Só faltou dizer assim. Colocou. Tanto que Caim cresceu, fez cidades e tal. Então, antes de Jesus, todos esses serão julgados por Deus, de acordo com o critério de Deus, com muito amor e misericórdia, sem dúvida. Parei. Amém.
Isso é bom ao vivo, né? Na sala, sem pressa. É verdade. Mais algum irmão? Quer tirar alguma dúvida? É só apertar no narizinho e ativar o microfone. Cadê Sônia? Sônia? Soninha está aí? Tá. Ô, Sônia, Oi, pastor. a hora Oi, que você fala, falou, pastor. você falou, fiquei preocupado. Eu fiquei pensando que você ia reclamar de eu e Elias na frente do vídeo. Eu ia reclamar sim. Eu ia esperar a Elaine tirar do ar. Vai reclamar. Eu ia esperar a Elaine tirar do ar para dizer para o senhor o seguinte: eu já tenho essa cara de amazonense. O senhor que ia querer uma que de delícia branquinha. Ela está reclamando aqui também. Eu me disse que não gostou do exemplo, Mais algum irmão quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? Então, nós terminamos por aqui. Sábado que vem nós vamos continuar com a extensão, vai ser a lição 15 da nossa escola dominical e vamos continuar com esse assunto. Amanhã, quero fazer os 2 anúncios que faltam. Amanhã nós teremos o nosso primeiro culto ao vivo. Já está tudo preparado. O presbítero Fábio conseguiu ligar todos os equipamentos. Ele e Vitor Rafael trabalharam aí esses 2 dias aí no intensivo e já foram feitos os testes e está tudo funcionando. Então, amanhã às 11 horas nós estaremos lá, eu, Vitor, Fabinho e mais umas 2 pessoas do Ministério de Louvor. E estaremos fazendo o nosso primeiro culto ao vivo lá da igreja, somente nós. E no segundo domingo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor também no culto ao vivo. O pastor vai estar em casa, nós vamos fazer o culto vai ser simultâneo junto com ele em casa e nós estaremos lá na igreja para celebrarmos a ceia do Senhor. Na quinta-feira, dia 9, aqui na nossa sala, pastor Idauro Campos estará conosco. Ele vai falar sobre o artigo de Vida Cristã que fala sobre bancos vazios, e dessa revista nova, agora desse trimestre. Tá? Então, ele vai estar conosco na quinta-feira, dia 9, às 17 horas. Eu vou até ver com ele a possibilidade de fazer às 16 horas, um pouquinho mais cedo. Pastor, o senhor tem algum anúncio para fazer? Não, amanhã, né, a mensagem, se Deus permitir, gravar e fica lá no YouTube, no grupo, os irmãos que puderem depois ver. E difundir, né, quem quiser, alguém falou comigo, mas todo dia tem. Todo dia tem, 10, 15 minutos, tem Lília, tem Fabrício, tem Elmo, tem Paulo Viana, Nelma, alguns irmãos falando que é uma oportunidade para nós estarmos também interligados, entenderam? Com a palavra, o pastor prega, não só o pastor, a liderança, Elane dirigindo às quintas-feiras, dirigindo hoje, isso tudo é muito importante para todos nós, para mim, inclusive, para todos nós. Essa semana foi muito trabalho. É interessante que eu e Denise, a gente não está tendo tempo livre, até porque a moça que nos auxilia aqui em casa, ela não está vindo, porque tem 3 aqui em área de risco, eu, Denise e a minha sogra. Então, tem sido corrido para nós, por incrível que pareça. E a gente está trabalhando, está sendo muito bom, e eu fui pesquisar, fui estudar, e se a gente passa isso adiante, a aula de hoje, amanhã a mensagem, terça-feira a Denise, quinta-feira o Elane fala ou coloca alguém, tem sido muito bom. A palavra de Égida foi muito boa sobre autismo. Agora vem o pastor Idauro, já falou também a Mirth. Isso é importante. Somos nós, vamos vencer, mas não é vamos vencer
a economia, não. Vamos vencer mais essa etapa difícil da Terra. E, meus irmãos, vamos orar, porque o mundo está sem controle. Já há cientistas dizendo, vamos nos preparar, daqui para frente vai ser assim, pandemia em cima de pandemia. Só um exemplo para vocês, só um exemplo que é um dos piores. No Brasil, metade da população brasileira, vocês sabem disso, não tem água e esgoto. Isso é um caminho de pandemia. É um caminho de pandemia. Vocês ouviram que encontraram no esgoto de Florianópolis, em novembro, vírus da Covid? Essa notícia saiu. De onde veio? Ninguém sabe. Amém. Amém. Eu vou pedir o pastor Fabrício que ore agradecendo a Deus por essa tarde, por esse estudo que nós realizamos e colocando diante do Senhor toda essa situação que nós estamos vivendo, para que Deus nos dê força e graça para nós prosseguirmos, né, na nossa jornada. Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, Senhor, te agradecemos porque o Senhor reserva um novo céu e uma nova terra para todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que o Senhor possa a cada dia usar a igreja brasileira e a do mundo, Senhor, a pregar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar em nome de Jesus curando, Senhor, e principalmente salvando aqueles que estão sendo acometidos pelo coronavírus, Senhor. Oramos, Senhor, para que possa cessar essa praga e que possamos voltar a reunirmos no templo, no seu templo, na casa do Senhor, para louvarmos e glorificarmos o teu nome. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Leônidas, Senhor, que tem se colocado à disposição para se servir, Senhor, e a liderar a tua igreja. Nós te agradecemos por tudo e abençoe a Elane também, que está à frente desse projeto da Escola Dominical, Senhor. Dá sabedoria a ela e capacita a cada dia mais para ela realizar a sua obra. Nós te agradecemos por tudo e abençoe a cada presente que participou desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Amanhã às 11 horas, nosso culto, hein?